sequência de vídeos sobre sistema hidráulico, essa é a última e é a mais longa, que é a determinação de potência da bomba. E o que a gente vai fazer, né, dentro dessa determinação? Primeiro, a gente precisa calcular dois comprimentos equivalentes, né, tanto do trecho de sucção quanto do trecho de recalque, e calcular as alturas manométricas do trecho de sucção e calcular a altura manométrica do trecho de recalque. E por fim, é que a gente faz o cálculo da potência da bomba. A gente vai usar o mesmo esqueminha que a gente usou no exercício anterior, então alguns dados que a gente vai usar aqui são alguns dados que a gente já tinha encontrado lá. Começando aqui pelo trecho de sucção, né? O que a gente precisa fazer? A gente precisa encontrar os lugares que tem perda de carga, né? Para a gente calcular o comprimento equivalente dessas peças. Então aqui, pelo trecho de sucção, o que a gente vai fazer? Trecho de sucção é essa parte aqui antes da bomba. Então, a gente vai calcular os comprimentos equivalentes das peças que a gente tem aqui. Quais são as peças que a gente tem aqui? Peças que eu digo são T de passagem direta, T de passagem lateral, curva de 45 graus, curva de 90 graus, cotovelo de 90 graus, cotovelo de 45 graus, tá bom? T de passagem... T de 45 graus a gente não vai desconsiderar, tá bom? Vai ter um aqui, mas a gente vai desconsiderar porque a perda dele, o comprimento equivalente dele é bem irrelevante, tá bom? Então ele nem chega a aparecer na tabela, mesmo se você procurar essa tabela na internet depois, ele não vai aparecer um T de 45 graus. Mas enfim, começando aqui pela tubulação de sucção. Quais são esses tipos de peças aqui que a gente tem, né? A gente vai ter um T aqui, tá vendo? Porque aqui a gente tem um cano que vai para lá e a gente tem um cano que passa. Como essa água vem da caixa d'água e passa nesse sentido aqui, a gente vai ter um T de passagem direta, tá bom? Agora, se essa água viesse do lado de cá, batesse aqui de frente com esse cano que está passando no transversal, seria um T de passagem lateral. Por quê? A água viria daqui e ela acabaria indo em 90 graus para os dois lados, tá bom? O que não é o caso. Então, a água vem daqui para cá. Então, a gente vai ter um T de passagem direta do lado de cá. E a gente tem, é como se fosse um espelho, né? Tudo que a gente tem do lado de cá, a gente vai ter do lado de lá, porque são proporcionais. Então, se a gente tem um T de passagem direta aqui, a gente vai ter um T de passagem direta do lado de lá também. No caso, trecho de sucção, a gente tem mais alguma outra peça? Não, a gente não tem, tá? Então, a gente vai ter apenas 2 T's de passagem direta. 2 T's de passagem direta, a gente tem esses 2,4 multiplicado por 2. Por que é 2,4? Porque a gente precisa calcular o L equivalente. Onde que a gente encontra o L equivalente? Numa tabelinha. Então, nosso T de passagem direta, lá no vídeo anterior, o nosso trecho de sucção, ele tinha quanto de polegadas? Ele tinha 2,5 polegadas, que a gente já tinha calculado antes. Então, 2,5 polegadas, a gente vem, procura o T de passagem direta, ou seja, 2,4, que foi essa continha aqui que a gente fez, né? 2,4 vezes 2, que é a quantidade de T's, que deu 4,8. Lembrando que essa tabelinha aqui que a gente está usando, tá bom? No vídeo anterior, a gente tinha especificado que a tubulação que a gente ia usar aqui para esse projeto seria de cobre, tá bom? Se fosse outro tipo de tubulação, se fosse um material rugoso, seria uma outra tabela e aí mudaria os comprimentos equivalentes, tá? Então vamos lá. A gente tem de comprimento equivalente do trecho de sucção 4,8, que foi o que a gente encontrou, e a gente vai pegar agora o L real. O que é o L real? O L real é a soma das dimensões que tem aqui. Então a gente tem meio metro mais meio metro, 1 metro. A gente lembrou aqui que é um espelhamento, né? Então se a gente tem uma quantidade aqui, a gente vai ter os mesmos comprimentos do lado de lá, né? Então aqui a gente tem 1 metro, aqui a gente tem mais 1 metro de transversal e a gente tem mais 1 metro do lado de lá. Então a gente vai ter um total de 3 metros de L real. Então agora a gente vai calcular o nosso L total. L total
é o L equivalente mais o L real, que deu 7,1. Agora, passando para o nosso trecho de recalque, ele vai ter um pouquinho mais de peça. Então, vamos começar calculando de cima para baixo. Calculando aqui de cima para baixo, a gente vai ter, saindo aqui dessa caixa d'água, a gente vai ter um L aqui, certo? Tá vendo que tem um cotovelo, né? 90 graus. Então vamos começar a ver se tem algum outro cotovelo de 90 graus até chegar aqui nessa parte da bomba, né? Porque a gente está calculando trecho de recalque e tudo depois da bomba. Então a gente já tem um cotovelo de 90 graus. Vamos ver se a gente encontra outro. Vem aqui, isso é um cotovelo de 90 graus? Não é. Aqui a gente tem um cotovelo de 90 graus, esse aqui mais pra frente, tá vendo? Que ele chega, vem daqui, chega aqui, ele desce. Então a gente já tem 2 cotovelos de 90 graus. Descendo aqui na tubulação, opa, a gente encontrou aqui mais um cotovelo de 90 graus. Já são 3. Então a gente continua vindo, encontramos aqui mais um cotovelo de 90 graus. São 4 cotovelos de 90 graus. Tem mais algum outro aqui? Não tem, tá? Então, vamos lá. 4 cotovelos de 90 graus. Qual outra peça que a gente tem aqui? A gente tem um T de passagem direta, tá? Isso aqui é um T de passagem direta, tá vendo? O cano está saindo daqui de dentro, mas tem um outro vindo. Por que ele é um T de passagem direta? Sendo que a água sai daqui de dentro também, e ela bate aqui nesse cano transversal. Ela bate nesse cano transversal, mas a gente tem que lembrar que tem uma água vindo do lado de cá também, tá bom? Então a água que ela bate aqui, ela acaba vindo só pro lado de cá, tá? Ela não acaba indo do lado de lá. Então a gente tem A gente tem um cotovelo um T de passagem direta aqui. A gente tem outro T de passagem direta? Vamos procurar. Bom, aqui não é, a gente já viu. Aqui também não é. Aqui não é. Esse daqui não é um T de passagem direta de 90 graus, tá? Então, a gente não tem mais nenhum outro. Então, vamos lá. Vamos procurar outra peça que a gente tem aqui. Aqui foi onde eu falei lá no começo que aqui tem um T de 45 graus, tá vendo? A gente tem uma outra tubulação saindo aqui inclinada, mas esse T a gente vai desconsiderar, tá bom? E se a gente vai olhar depois naquela mesma tabelinha que a gente encontrou aqui em cima, a gente vai olhar ela de novo e vai ver que nem tem esse T de 45 graus nela. Ele é bem desconsiderável. E a gente vai ver aqui se a gente tem alguma outra peça. A gente pode olhar aqui que a gente tem mais um T de 45 graus, tá vendo? Um T não, a gente tem mais uma curva de 45 graus. Então, essa curva aqui a gente considera, tá bom? Tanto é que ela tem na tabela. Então, vamos considerar essa curva. O que mais que a gente tem aqui? A gente tem mais 2 válvulas, tá bom? O que é isso aqui? Isso aqui são válvulas de retenção pesada. Então, a gente tem 2 válvulas que a gente vai somar também. Então, vamos lá. Um T de passagem direta que a gente já encontrou. Lembrando que o trecho de recalque, diferente do trecho de sucção, o trecho de sucção sempre um diâmetro imediatamente acima, então a gente usou 2,5 polegadas. Trecho de recalque a gente vai usar aquilo que a gente tinha encontrado mesmo nos cálculos, tá bom? Então vai ser 2 polegadas. O T de passagem direta, de 2 polegadas. Vamos lá, T de passagem direta, T de passagem direta. Opa, a gente encontrou 2,3, a gente só tem 1, tá bom? Então agora, cotovelo de 90 graus. Vem aqui na nossa linha de novo, cotovelo de 90 graus. Opa, a gente tem aqui 3,4. Então, quantos cotovelos de 90 graus a gente tem? A gente tem 4 cotovelos, multiplicamos pelos 3,4. 3,6 metros. Outra coisa que a gente encontrou foi a curva de 45 graus. Então a gente vem na nossa linha de diâmetro e procura aqui onde que está a nossa curva de 45 graus. Opa, tá aqui. Então a gente tem 0,7 multiplicado por 1, porque a gente só tem uma. Então a gente pegou aqui, ó, tá vendo? O T de 45 graus. A gente tem aqui T de 45 graus? Não tem. Então a gente desconsidera ele aqui, porque não tá na tabela. Não tem como a gente fazer a conta. E válvulas de retenção pesada. As válvulas de retenção pesadas, ela tá aqui nessa tabela? Não tá, porque ela não é um tipo de conexão, tá bom? Mas a gente sempre usa a 120, tá bom?
Então a gente vai ter essa continha aqui, que vai ser os 120 multiplicado pelos 2 e os 0,050 metros, que é o nosso diâmetro, tá bom? Então, quando a gente tiver válvula de retenção, a gente vai usar 120 multiplicado pelo diâmetro. Como a gente tem duas, então a gente vai fazer isso vezes 2, dando esses 12 metros aqui da ponta. E de nosso L real, o que a gente tem? L real, toda a soma desses valores. Então, 1 metro, 5 metros, 4 metros, 21 metros, esses 21 metros aqui, né? 3 da padronização da altura dos andares, 7 porque são 7 andares. Então, a gente faz toda essa soma aqui e vai chegar nesses 37,4 metros. E a gente soma tudo isso daqui, né, que vai ser a soma do nosso L equivalente. Então, de L total, a gente vai ter 66 metros. Bom, de comprimentos equivalentes, né, a gente já conseguiu calcular tudo. O que a gente vai fazer agora? Agora a gente precisa calcular a nossa altura manométrica. Vamos começar a calcular ela pelo trecho de sucção. Lembrando que a gente vai aplicar essa fórmula, mas lá no vídeo anterior a gente tinha falado que o material que a gente ia usar para fazer essa tubulação seria de cobre. Então a gente vai usar essa fórmula de J aqui. Mas se a gente fosse usar uma tubulação rugosa, a gente usaria uma outra fórmula, tá bom? Então tem que tomar muita atenção no tipo de material que a gente for usar, porque vai afetar na fórmula que a gente vai usar, tá? Então vamos lá. Fazendo aqui, como a gente sabe que o material é cobre, a gente vai usar essa fórmula de J aqui. Então vamos lá substituir 8,69 é o número que a gente manteve, vezes 10 a quinta, a gente manteve também. Aqui a gente tem, né, os 2,34, que foi a vazão que a gente encontrou em litros, multiplicado por 62,5. Por que 62,5 no trecho de sucção? Porque a gente vai acabar usando aqui, ó, vamos voltar nesse slide, a gente vai acabar usando o diâmetro, tá? O diâmetro comercial dele, tá bom? Tá no slide, no vídeo anterior. Então, a gente vai acabar usando 62,5. Essa conta aqui vai dar 0,0113 metros por metros, tá bom? E a nossa perda de carga, como que a gente calcula? A gente calcula o J multiplicado pelo L. Então, vamos lá, quanto que vai dar isso? Lembrando que é o nosso L total, tá bom? Que é o nosso L equivalente somado com o nosso L real. Então, a gente vai ter 0,0113 multiplicado por 7,8. E a nossa perda de carga no trecho de sucção vai ser de 0,08814 metros, tá bom? Então, beleza, a gente conseguiu calcular ali a perda de carga no trecho de sucção. Vamos calcular primeiro, vamos calcular agora a nossa perda de carga no trecho de recalque para depois a gente fazer o cálculo da altura manométrica. Então vamos lá, calculando agora no trecho de recalque, a gente vai fazer exatamente a mesma coisa que a gente fez do lado de cá, tá? Então a gente vai colocar a mesma fórmula e essa fórmula vai dar igual a 0,0277 metros por metros. E agora a gente vai aplicar a mesma fórmula que está aqui embaixo para o trecho de recalque. Então, qual foi o nosso L total? O nosso L total era a soma do L real mais a soma do L equivalente. Então, a gente multiplica isso pelo nosso J, que foi o que a gente encontrou ali em cima. Quanto que vai dar essa conta? Nossa perda de carga no trecho de recalque vai ser igual a 1,828 metros. E agora sim, depois de fazer toda essa conta para conseguir calcular as perdas de carga, a gente vai calcular a nossa altura manométrica. Como calcula a altura manométrica? A gente vai somar a nossa perda de carga da tubulação de sucção, somar com a nossa perda de carga da tubulação de recalque e somar com 29. Putz, mas o que é 29? Se ele não apareceu aqui até agora. 29 são todas aqueles comprimentos que estão na vertical no nosso projetinho, tá bom? Então, se você voltar lá na nossa foto, que a gente usou aqui no slide anterior, e somar
toda a tubulação que está na horizontal, tá bom? A que está aqui na horizontal, você vai encontrar o número de 29. E aí, fazendo toda essa conta, você encontra a altura manométrica, que no nosso caso aqui vai ser de 30,916 metros, tá bom? Então, essa é a nossa altura manométrica. Terminando a nossa altura manométrica, agora a gente consegue fazer o cálculo da nossa bomba, tá bom? Para calcular a nossa bomba, a gente vai ter que aplicar essa formulinha. W são watts, multiplicado pelo Q, o Q vai ser em metros cúbicos por segundo, que a gente vai usar, tá bom? Que vai ser a nossa vazão. O Hman, que é a nossa altura manométrica, que a gente acabou de encontrar na slide anterior, dividido pelo 75 é da fórmula, multiplicado por eta, tá bom? Essa letra grega aqui chama eta, a gente adota, tá bom? O número dela, que no caso a gente vai adotar meio, que esse aqui, o eta ele significa o rendimento, né, do conjunto motor-bomba. Geralmente a gente adota meio. Então, fazendo todas essas substituições aqui, né, 1000, porque são 1000 watts, 2,34 vezes 10 a menos 3, que é em metros cúbicos, a nossa vazão é em metros cúbicos por segundo, multiplicado pelo nosso Hman, que a gente encontrou, dividido, né, tudo isso por 75, multiplicado pelo 0,5, que é o rendimento que a gente adotou, tá bom? E isso daí vai dar uma potência de 1,929 cavalos, mas você nunca vai encontrar uma bomba de 1,929 cavalos. Então você vai pegar uma bomba de 2 cavalos. Agora fazendo, né, a conversão aí de cavalos para potência, quanto que vale um cavalo, né, em watts? Um cavalo equivale a 0,736 kW. Então, se a gente fizer a nossa conta ali, né, dos 1,929 cavalos, se a gente for transformar isso daí em watts, quanto que vai dar? A nossa bomba vai ter que ter uma potência de 1.472 watts.